Muito que péssimo, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos, não parece, mas eu estou numa sala de coletivas, ainda dentro do Allianz Parque, gravando aqui para vocês, após mais um decepcionante, ridículo, patético, assombroso, tenebroso, horripilante Santos 0, Ceará 0. O Santos jogou muito mal, inclusive eu quero começar com isso, já vi discurso nas redes de que houve evolução, de que o time precisa de tempo, né? Kleber Xavier, inclusive falando na coletiva, eu tô gravando após a coletiva, vocês já viram que eu perguntei sobre os cruzamentos e sobre Gabriel Veron, inexplicavelmente relacionado e ainda com o direito, né, de entrar em campo. E para mim, esse discurso de melhoria não cola. Claro que você pode discordar, estou trazendo apenas minha opinião aqui, mas eu particularmente não vi. E justifico. Por exemplo, minha pergunta na coletiva foi sobre os 35 cruzamentos versus um chute na direção do gol, que é o chute do Tiquinho, aquele salmo fundo, mata de peito, gira e bate após um passe do Roleiser, inclusive, centralizado. Eu até perguntei para o Kleber Xavier o que justifica 35 cruzamentos quando o único chute ao gol é numa jogada centralizada. E o Ceará criou uma bola pela esquerda, que rasteira, passa pelo Brasil e raspa a trave do lado oposto, na esquerda da TV, né, no segundo tempo, para quem não lembra, e no final do jogo o Brasão também salva uma bola com os pés cara a cara. Então o Ceará, dentro da proposta de jogo dele, jogou mais que o Santos. Então qual é a melhoria que tantos estão vendo? Posso estar errado, não estou criticando colegas, torcedores nem nada, mas eu não consigo enxergar qual foi a tal da melhoria que o Santos teve quando o Ceará criou 2 oportunidades mais claras que o Santos. Ele não, na minha visão, não justificou a quantidade absurda de cruzamentos, não, apesar de se esforçar para explicar a situação de posicionamento, não apontou os problemas. No giro da fala, ele, Kleber Xavier, voltava para a falta de tempo, para os jogadores que estão voltando, né? Ele alegou até que o Soteldo, por exemplo, teve 2 treinos antes do Grêmio, mas teve 6 treinos agora, salvo engano, antes dessa partida. Não estou culpando o Soteldo, falando dos jogadores que voltaram. Não é tão pouco assim, ainda mais quando você pensa no calendário brasileiro. Não acho que seja pouco. A resposta do Verón também, até faço a transição para a atuação decepcionante em relação à torcida, que foi maravilhosa, não é isso. O Verón entrou sabendo, e se não sabia, meu Deus, eles todos estão vivendo em outro mundo, que seria vaiado. A torcida que veio em São Paulo, os 35 mil pagantes apoiaram do primeiro ao último segundo. Até comentei no grupo de membros do Vim de Santos que se esse jogo fosse em Santos, e isso não é um erro da torcida de Santos, ou um acerto da torcida de São Paulo, eu acho que é normal. Mas hoje era um jogo quase que de festa. De festa não tinha nada, mas é um torcedor que pouco tem a chance de ver seu time. Então ele vinha para apoiar. Já contei a história aqui de como, quando eu tinha meus 20, 21 anos, eu comecei em jogos no interior, e o Santos, quando não estava jogando bem, a torcida continuava apoiando, e abriu minha mente para que, são pessoas que pouco veem o time, então é claro que elas vão apoiar. As pessoas na Vila Belmiro veem o time com mais frequência. Hoje a torcida apoia até o final, a torcida só explodiu no momento em que, Tassiano saiu, mas é um jogador que está saindo, então foi vaiado, e 2, o Verón entrou. Né? São escolhas inacreditáveis do Tassiano também, mas principalmente do Verón. Ele até justificou o Kleber Xavier, que o Matheus Xavier, por exemplo, não treinou bem essa semana. Dentre as opções, ele tinha o Verón, mas reitero minha visão. Para mim, o Verón sequer poderia jogar pelo Santos mais. Mas uma torcida que veio para apoiar, que pagou caro no ingresso, teve um jogador que ela não merece ver em campo com a camisa do Santos, entrando em campo, quase que zombando de sua cara. E aquilo, o primeiro toque do Verón foi depois dele já ter tido um impedimento marcado. Que estatística gloriosa é essa. Então, o Santos não aproveitou uma situação favorável, uma situação de torcida apoiando, uma torcida que veio para tentar festejar e ser alegre na rara oportunidade que tem de acompanhar o Santos. É rara oportunidade. Então, assim, foi desperdiçado não só 2 pontos, também 2 pontos, muito, né? Muita coisa para um time que tem 5 no campeonato em 8 rodadas, mas também a oportunidade de aproximação e até de ganho de confiança em relação a uma torcida que claramente não confia mais no time. Agora o Santos já perdeu a torcida de Santos, já perdeu a torcida de São Paulo, perdeu entre aspas, vai ter que jogar onde agora para ter apoio? Porque é importante lembrar, o Santos desperdiçou mais 2 pontos em casa e as próximas 2 rodadas são fora, em palcos em que o Santos historicamente não vai bem. Contra o Corinthians esse ano já perdeu 2 vezes, domingo que vem é em Itaquera. No final de semana seguinte é em Salvador contra o Vitória. Deve ser no Barradão, claro. O Santos também não costume bem. O Santos foi campeão lá perdendo o jogo.
Então assim, vai confiar na volta a casa? É contra o Botafogo, que acabou de meter 4 no Inter, que com todo o respeito, os dois são muito melhores que o Santos. Então assim, da onde vem essa melhoria? Qual foi a melhoria apresentada hoje? Eu gostaria de entender e particularmente não consegui. Aí pode ser burrice minha, claro, mas eu particularmente não consegui. Não gostei da coletiva, acho que ela foi até longa para os padrões de técnico, então é legal que ele tenha interesse em falar, que se mantenha, mas mais algumas atitudes decepcionantes. Por exemplo, Pedro Martins não se deu sequer ao trabalho de responder um não ao ser questionado se daria entrevista, só balançou a cabeça assim para o lado, se recusou a falar. Muita gente presente na coletiva novamente que não fala, tudo cai nas costas do técnico, e aí sobra para mim, para os outros produtores, jornalistas, criticar o técnico. Mas a gente não esquece que a diretoria sim merece críticas. Inclusive, primeiro, agradeço a tantas e tantas pessoas que me encontraram na rua e dentro do estádio, vocês são maravilhosos. E o assunto mais puxado, em termos de crítica, foi a diretoria. Eles não podem sair ilesos. Não podem sair ilesos dentro do papelão que eles têm proporcionado ao Santos no campeonato. Os jogadores também, mas a diretoria tem grande parte nisso. Vou voltar para o jogador a jogador. Antes, claro, a gente tem a parceria com a Locase, garrafas Urban por menos de R$90, cupom Eu Vim de Santos, para você comprar sua garrafa Urban, com o cupom tá valendo como sempre, Eu Vim de Santos. Eles estão com foco no futebol agora, então compre sua garrafa, você merece se hidratar, né? Compre sua garrafa térmica, não tem nada a ver com o futebol ruim de Santos, cupom Eu Vim de Santos para ter desconto lá na Locase, QR Code na tela, link na descrição. E aí a gente começando jogador a jogador tem que valorizar quem? O Brasão, porque o Brasão, o roteiro de 2023 começa a se repetir. A gente tem falado muito na live do trio sobre o discurso nosso e da torcida, e nós também somos torcedores, que a gente vai se apegando a coisas que a gente se apegava em 2023. A rodada foi boa, o próximo jogo é em casa, e a gente vai desperdiçando a rodada boa, e vai desperdiçando o jogo em casa. E aí eu trago outra coisa para falar do Brasil. Quem era o nosso melhor jogador em 2023, quem a gente sempre elogiava, quem nos salvava de perder vários pontos? Era o João Paulo, era o goleiro. O Brasão hoje salvou o Santos de perder 3 pontos, né? Fez o Santos ganhar 1 ponto pelo menos. Parabéns, Brasão. Inclusive um dos poucos, né, salvo engano, o único até o momento que eu estava gravando, que parou na zona mista, aquela área de coletivo, ele deu a cara, pelo menos. A opção pelo Aderlan, decepcionante, acho que o Aderlan foi muito mal, como o Edu explicou na live do trio, o Santos foi treinado para sair com 3 jogadores, né? Então beleza, o Brasão toca ali o tiro de meta, Aderlan, Zé Ivaldo e Luan Pérez. O Aderlan não foi bem na marcação, inclusive as 2 grandes chances do Ceará saem por ali, também no primeiro tempo, porque eu sei que no segundo tempo foi substituído, mas aí é Léo Godoy, né? E se você opta pelo Léo Godoy, você já perdeu pontos não só comigo, porque ninguém se importa com isso, mas com todo o torcedor santista. Eu acho que eles não se importam muito, mas deveriam se importar. Então o lado direito do Santos foi fraquíssimo. O Zé Ivaldo eu acho que fez uma boa partida até, pelo menos a impressão no estádio, lembrando, estou ainda no estádio aqui, e o Luan mais uma vez muito mal, inclusive a última chance do Ceará, salvo engano, tem um drible um pouco desconcertante, para não falar outra coisa em cima dele. O Escobar muita raça, marca bem, concordo, mas a opção do Escobar, e aí é que eu estava falando, na saída de 3, o Escobar pela esquerda, seu lateral que avançava agora, eu particularmente não vi sentido. E de novo, eu não acho que seja culpa dele, mas a ordem foi o Soteldo abria e o Escobar caía para o meio. Diversas vezes, principalmente no segundo tempo, que eu reparei mais essa ida do Escobar para o meio, ele tinha que girar para trás para abrir a bola com o pé esquerdo para quem passasse pela esquerda, o Roleiser, o próprio Soteldo, enfim. O Escobar não é disso, gente, desculpa. O Escobar não é disso. Faz a saída de 3 com o Escobar, não, faz outra saída. O Escobar não vai ser o seu meia armador, gente. Não vai. Ele foi posicionado para ser isso em diversos momentos da partida, né? Coitado. Rincon, cara, no primeiro tempo eu achei muito fraco, no sentido de que ele pegava na bola e rifava, não tinha domínio. No segundo eu acho que foi mais neutro, mas ele também teve a necessidade. O Ceará puxava contra-ataque pelos lados, ou a falta de necessidade. O Ceará puxava os contra-ataques pelos lados, e pouco atacava pelo meio, ele também não ajudava na armação, não teve muito papel. Acho inclusive que deveria ter sido a substituição anterior, não sei se o Bom Tempo estava cansado, não sei se o Bom Tempo pela lesão acabou saindo antes, mas de novo o Bom Tempo saiu antes do Rincon, ou do volante, né, em si, é um erro que eu não consigo entender. Acho que o Bom Tempo é um dos poucos oásis desse time, um pouco momento que o Santos pega na bola e é consciente, fica o meu elogio a ele. O Santos, quando tem jogo pelo meio, com um Bom Tempo tentando, e nos raros momentos o Roleiser. Aí tem uma informação que a gente vem recebendo de treinos, que o Roleiser no treino bate pro gol e faz gol e finaliza, e não chuta pro gol. Ele não chuta pro gol, o Roleiser foi bem. Mas se não bater pro gol, ninguém já bate. Se ele não bate, quem vai bater? A única jogada sai do passe dele pro Tiquinho. Mas tem que bater mais, tem que ser mais incisivo. E eu entendo que ele sofre, ele e o Bom Tempo sofrem, né? São os dois que correm, tentam, e os atacantes não fazem nada. Mas fica o pedido para bater pro gol. O Tassiano, cara. Tassiano, o Kleber Xavier justificou
de rolar uma troca, né? Vezes era o Tassiano à frente, vezes era o Tiquinho à frente, o Tassiano atrás, não produziu nenhum dos dois lados, o Tassiano vai cansando a torcida, saiu vaiado de forma justa, teve uma participação no lance minimamente interessante no primeiro tempo, mas diversas vezes no primeiro tempo, pelo menos duas, vamos exagerar aqui, um impedimento bobo, e eu tava na linha do ataque do Santos, ali, bem na linha da área, na área de imprensa, lá no alto, então eu vi ele posicionado no impedimento, aí já saiu o cruzamento e não tá impedido, a jogada continuava, porque o Bandeira demora, o Bandeira levantava e falava pra mim mesmo, não tava lá pra incomodar ninguém, falava, tá impedido mesmo. E o Tiquinho Soares, infelizmente, desaprendeu a jogar bola. E aí que vem, né? A gente pede o David, e quando o David entra, não produz muito. Até ia produzir o lance final, que eu ainda não vi na TV. Eu vou confiar que muita gente me falou das duas coisas, né? Que deveria ter sido mantida a expulsão, que seria uma falta pro Santos, que deveria ter voltado, que não foi falta, toque na bola. Eu preciso ver esse lance, eu fui direto para a coletiva, vi outros lances e no compilado que eu peguei não tinha a falta em si. Porque né, eles cortam os minutos finais. Então, não sei, poderia ser o gol, o David criou essa oportunidade, mas com a falta, e é um recurso que o adversário teve, a gente pode reclamar da expulsão, mas é um recurso. Se é do nosso lado, a gente ia até celebrar a escolha. É difícil falar isso, mas o David pouco criou, e quando criou, infelizmente foi alvo de um lance que a gente só pode lamentar. Teve o Soteldo também, sobrecarregado, isolado, vai tentando. Eu acho que hoje tive essa impressão, pelo menos, levou mais para linha de fundo, mas aí, 35 cruzamentos, quantos dele, né? Nem é erro dele, mas os jogadores estão perdidos na marcação dentro da área, ninguém se mexe, ninguém... E a gente vê, né, porque aqui é bem alto o estádio, onde fica a imprensa, você vê jogadores parados fora da bola. E eu sou um cara que gosta de olhar para longe da bola, para entender a movimentação. Poucos se deslocam para o espaço vazio, pouquíssimos. Então, mais uma atuação realmente nada agradável na minha visão. Estou bastante triste, bastante chateado. É muito difícil, às vezes, dividir essa função jornalista que está tentando falar calmo com vocês com o torcedor. Na Vila, às vezes, eu posso me soltar mais. Hoje não podia porque eu estava na área de imprensa. Mas, meu Deus, eu queria gritar. Esse time nos estressa, esse time tem 5 pontos, 8 jogos. Esse time vai repetindo o roteiro de 2023. E aí eu até pensei em perguntar para o Kleber Xavier sobre isso, mas ele ia falar, eu não estava aqui. A maioria dos jogadores não estavam aqui. Eu acho que está na hora de passarem a história para eles. Tranca como se fosse uma escolinha pré-primária, bota lá naquele auditório do CTR Pelé e fica mostrando o roteiro. Constrange os jogadores que estavam lá, tipo Basso, Soteldo, não importa se é bom ou ruim. Faz o Rincon gritar para todo mundo, porque a gente sabe que eles se importam, uns poucos se importam, para ver se alguém aprende, porque tá difícil. Particularmente, gente, peço desculpas se eu tô dando uma opinião errada, polêmica, não sei, eu não vi melhorias. Eu vi os mesmos jogadores, aí eu cito Brazão, o Laser e Escobar, e um pouco o Zé Ivaldo, porque vai e volta, não sobe e desce danado, fazerem alguma coisa. De resto, quase nada. Tô triste.